Então você vai dividir essa aula de hoje, o que é vida cristã, em 4 tópicos. A aula de hoje. Eu vou citar esses tópicos para você anotar. O tópico 1, a gente vai trabalhar sobre todos pecaram. Todos pecaram. É o tópico de número 1. Todos pecaram. O tópico de número 2 vai ser todos precisam de conversão. É o tópico 2. Todos precisam de conversão. O tópico 3 vai ser todos precisam ser discípulos. Tópico 3, todos precisam ser discípulos. E o último tópico, vida cristã, que vai ser o tópico de encerramento, vai ser bem breve. Então, no tópico 1, gente, a gente vai trabalhar todos pecaram. Você abre a sua Bíblia em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23, a gente vai colocar como texto áureo desse primeiro tópico. Vai estar escrito assim, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, é que para a gente começar a compreender sobre vida cristã, a gente tem que compreender sobre o pecado, que todos carecem da misericórdia de Deus. Todos carecem da salvação de Deus. Não há ninguém que nasceu santo. E isso até quebra a questão do paradigma, né? Que as pessoas colocam até nas crianças, dizendo que as crianças não têm pecado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia já diz claramente, todos pecaram. Ou seja, todos, a partir de Adão, nasceram pecadores e todos depois de Adão pecam. Não há ninguém que não peca. E você vai ver, por exemplo, que desde a infância, o ser humano já tem a predisposição de desobedecer. Então, essa predisposição de desobedecer já é uma manifestação da condição do homem, que é uma condição de pecado. E as pessoas podem se perguntar, por que a gente vai começar a falar de vida cristã a partir do pecado? Aí você pode anotar aí uma frase de Lutero, que ele diz o seguinte: se não entendermos o que é pecado, não entenderemos o que é graça. Porque a gente vai compreender, a partir do pecado, a razão pela qual Jesus morreu. E isso para nós parece um assunto muito simples, um assunto muito beabá, mas muitas pessoas ainda não compreendem a razão de Jesus ter morrido. Jesus, irmãos, não morreu na cruz por causa de um plano aleatório, de uma questão de soberania. Eu quero morrer na cruz para mostrar alguma coisa, para poder mostrar para as criaturas, para os anjos, o meu poder. Não é isso. Ele morreu por uma razão. Ele morreu por um propósito, que é: a humanidade caiu em pecado. A humanidade está sofrendo consequências do pecado. E quando Jesus vai para a cruz, ele está mostrando uma coisa: a situação que o homem entrou é tão difícil que eu já tentei encontrar, né? Quando eu falo já tentei, é só para a gente ser didático, né, irmãos? Que Deus é onisciente, já sabe de tudo. Mas é como se Deus estivesse querendo explicar para a gente. Eu já vi em tudo quanto é tipo de lugar, jeito, maneira, e não tem nada que possa salvar o homem, a não ser alguém santo morrer no lugar de alguém injusto e pecador. Mas quem poderá morrer? Os animais não têm essa condição, porque os animais, eles não têm a mesma condição do homem. Os anjos são imortais. Aí o próprio Jesus já se colocou em predisposição. Eu abro mão da minha condição de imortalidade e eu vou me permitir encarnar no ventre da criatura que eu criei, vou me submeter, porque vai dizer, Lucas, a gente
está na leitura de Lucas, diz que Jesus foi obediente a Maria e a José, que são criaturas que ele mesmo criou. Mas ele se rebaixou no mais baixo nível para poder nos dar condição de perdão de pecado. Agora, se Jesus veio para poder nos tirar da condição de pecado, a pergunta que fica é: o que é pecado? Isso aqui é uma pergunta, irmãos, que a gente vai notar o seguinte: parece que a gente sabe algumas coisas, mas tem pergunta que quando a gente solta e se deixar para alguém responder, já fica um pouco difícil de responder. Porque é uma pergunta tão simples, mas que às vezes nos foge a essência da resposta dessa pergunta. O que é pecado? Alguns poderiam dizer: pecado é beber, pecado é adultério, pecado é se envolver com, falar igual a linguagem da minha avó, se envolver com curriola. Isso é coisa muito antiga, né, irmãos? Curriola, a gente já vê que é coisa lá da Arca de Noé, irmão. Nem Noé sabia o que era curriola, só Matusalém sabia. Mas será que pecado é só isso, irmãos? Será que pecado, na verdade, é isso? Então você pode anotar aí, pecado, anota aí, pecado. Aí você bota um traço. Aí você vai escrever do lado desse traço: natureza e raiz. Natureza e raiz. Aí você bota agora embaixo pecado no plural, mas com o P minúsculo. Bota assim: pecados. Pecados. Aí você bota no lado ações, frutos da raiz. Isso, irmão, já vai facilitar para sempre o teu entendimento do que é pecado. Pecado não é adultério, bebedice, isso não é pecado. A gente já vai compreender que isso aqui é o quê? Pecados. Então o que é pecado? Pecado é a natureza, é a condição do ser humano. Por isso que está escrito no texto áureo de Romanos 3:23, todos pecaram. Isso significa o quê? Não é que todos são pecadores porque pecam, mas todos pecam porque são pecadores. Porque é como se esse exemplo estivesse nos dizendo: a laranja, a laranjeira, ela dá laranja por causa da laranja, ou a laranja surge por causa da laranjeira? A laranja surge por causa da laranjeira, porque a laranja é só uma consequência daquela condição, daquela árvore, é só a condição daquela raiz. Então o texto bíblico está nos dizendo que nós somos por essência pecadores. Não é a nossa maneira de agir que vai dizer que nós somos mais ou menos pecadores. Nós por si só somos pecadores. Nós por si só pecamos. E as ações pecaminosas só são apenas consequência da nossa natureza. De modo que a gente vai antes, Romanos 3, verso de número 12. Já vai estar escrito assim: todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Olha só, Paulo já está dizendo antes o seguinte: não tem ninguém por si só que faça algo bom na perspectiva de Deus, não na perspectiva do homem. Porque o que seria fazer algo bom na perspectiva de Deus? É fazer algo que seja conforme os seus princípios, seus propósitos, a sua justiça, conforme a sua soberania, as suas regras, a sua doutrina. E não tem ninguém que, sem a intervenção de Deus, consiga fazer o bem aos olhos dele.
A gente pode até considerar, mas espera aí, tem gente que não é crente, mas ajuda o próximo. Tem gente que nunca se converteu, mas é abençoador, leva a cesta básica. Mas será que isso é o bem diante dos olhos de Deus? Deus pode considerar isso bom, porque a sua misericórdia e graça já se manifestou. Mas o que é bom aos olhos de Deus é tudo que é feito em consequência da nossa vida nos princípios dele. De modo que, o que Jesus falou lá em Mateus 7, que a gente leu também no nosso devocional? Muitos dirão, Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome. Olha só, irmão, que coisa extraordinária. Eu curei em teu nome, meu irmão, o cara fez milagre no nome de Jesus. Irmãos, imagina, isso aí vale mais, isso aí é mais extraordinário do que levar uma cesta básica. Mas Jesus disse, muitos que dirão isso, eu vou dizer, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque você até teve resultado por meio do nome, mas você não fez o que é bom diante dos olhos de Deus. E se não fez o que é bom diante dos olhos de Deus, significa que não estava debaixo da condição de transformação que Deus nos proporcionou. Agir achando que faz o bem sem estar na presença de Deus é como se fosse uma declaração de independência. Sem precisar de estar debaixo de Deus, eu faço o bem. A gente vê isso, irmãos, quando, né, pastor? Quando as pessoas questionam os evangelistas na rua. Você vê na internet, irmãos, o tempo todo, alguém pergunta assim, o que você acha de Jesus? A primeira resposta é, eu não preciso ser crente para fazer o bem. E a pessoa não está nem dizendo que você precisa ser da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, para fazer o bem. A mensagem é impossível alguém fazer o bem. E de onde Paulo tirou isso? Aí você, antes de você abrir a Bíblia, eu vou te dar uma dica. Isso aqui, esse verso do 10 até o 12, no 10, Paulo está dizendo uma coisa aí, ó, como está escrito. Está aí na sua versão? Porque aqui, ó, como está escrito. Isso significa que Paulo pegou uma referência no Antigo Testamento. E qual referência é essa? Aí, para facilitar você depois, quando alguém citar esse texto, você anota aí do lado, Salmo 14, verso 1. Anota aí do lado, Salmo 14, verso 1. Irmãos, rabisca a Bíblia, que vai te ajudar muito quando alguém estiver pregando aqui, quando você tiver uma oportunidade. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos lá para o Salmo 14, rapidinho. Salmo 14 é o texto de referência que Paulo pega para falar sobre isso. Salmo 14, verso 1 vai dizer, ó, diz o insensato no seu coração, não a Deus. Olha só, irmão, é o que acontece hoje. O insensato já diz não a Deus. Mas aí o salmista vai dizer, mas consequentemente o que acontece? Eles corrompem-se com práticas em abominação. Já não há quem faça o bem. Verso 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Olha isso aqui extraordinário. O salmista está dizendo que Deus está olhando dos céus e querendo trazer, por meio da justiça, a testificação. Vamos ver se sem a minha intervenção, se alguém me busca. Vamos ver se sem a minha intervenção, se alguém me entende, se alguém vai até mim. Aí vai dizer no verso de número 3 que, por que não tem ninguém? Verso de número 3, todos se extraviaram, todos, e juntamente se corromperam. É por isso que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, por que não tem ninguém que faça o bem? Porque a partir de Adão, todos se extraviaram. Todos se extraviaram. E aí, a gente vai notar o seguinte, que Deus ele vai estabelecer qual é a condição de nós fazermos o bem. Aonde está escrito que nós podemos fazer o bem diante
dos olhos de Deus? A lei de Deus. Novamente, lá em Romanos, o capítulo 7 de Romanos, vai falar sobre a lei de Deus. Só que olha o que interessante que fala no verso de número 7. Que diremos, pois? E a lei, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei? Pois não, não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Irmão, isso aqui mexeu comigo, que eu falei, meu Deus. Então, a pergunta que fica na nossa cabeça é, se é a lei que nos mostra como fazer o bem diante dos olhos de Deus, mas também Paulo diz que, enquanto não havia lei, o pecado estava morto, então por que tem lei? Aí a gente vai compreender, e eu estou falando pausadamente para não ficar confuso, para você entender, os efeitos do pecado. Porque o pecado, antes de Deus revelar como fazer o bem, o pecado estava ali. Mas Paulo está dizendo, estava morto. Mas morto no que sentido? Vamos ver aqui no verso de número 20 do capítulo 6. É só você voltar o capítulo, não precisa nem voltar a folha. Porquanto eras escravos do pecado, e estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados escolheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhaste, porque o fim delas é a morte. Então, por mais que o pecado antes da lei estivesse morto, ou seja, oculto, ele produzia a morte. Porque ele vai dizer aqui no verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, a lei se manifesta para poder mostrar que a condição do pecado, por mais que ela esteja oculta, é ela que está causando a morte no homem. E é ela que está impedindo o homem de fazer o bem. Aí nós temos o verso de número 13 do capítulo 7. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Irmãos, olha só isso aqui. A nossa condição de pecado nos impede de fazer o bem, nos engana com algumas propostas boas, mas no final, além de nos levar à morte, quando a lei de Deus se manifesta do que realmente é bom, nós vemos que o pecado é maligno e que este pecado nos traz vergonha, conforme o verso 21 do 6 que a gente leu. Aí a gente vai avançar para o seguinte: como que o pecado afeta então os pecadores? Aqui é bate-bola. Nós já estamos entendendo que todos são pecadores, todos são impossibilitados de fazer o bem, todos são impossibilitados de chegar-se a Deus, e todos estão na condição de morte. Todos. Irmãos, até as crianças, todas bonitinhas. Eu já fui criança, eu não era criança bonita não, irmão, era cabeçudo, coisa horrível, cabelo parecia uma carne moída, todo cacheado. Deus fez um milagre, me deu barba e me deu um cabelo depois mais tranquilo. Mas até as crianças, irmãos, todas estão na mesma condição. Porque tem gente que quer separar o pecado da seguinte forma: parece que a condição de pecado é dos 18 até os 65. Parece que criança não tem pecado e velho também não. Irmãos, todos estamos nessa condição sem Jesus. Todos estamos na condição de
sobremaneira maligna. E o que o pecado faz? João 8,34, abre aí a palavra de Jesus. Jesus já chegou manifestando a sua presença e dizendo, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aí aqui quando a gente leu o verso 20 do capítulo 6 de Romanos, ele também disse, porque quando eras escravos do pecado. Então essa condição, irmãos, nos tornou escravo. Tito capítulo 3, verso 3, pois nós também, aí está falando daqueles que foram resgatados por Jesus. Nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados e escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha, irmão, olha a lista de escravidão. A gente era escravo das paixões. O pecado, irmãos, nos traz a falsa sensação de que nós dominamos as situações, mas as situações é que nos dominam. Pô, Satanás chegou por meio da serpente e falou assim, ó, sereis como Deus, rapaz, tu vai dominar isso tudo. E no final, o homem não dominou nem a mulher, não dominou nada. E hoje, se ele não for um homem de raiz, de disposição, ele não domina nem as situações mais simples da vida. Porque o pecado nos colocou a falsa sensação de domínio, mas ele nos domina o tempo todo. Vamos para mais uma. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Meu Deus do céu, cara, isso aqui é extraordinário. Olha a lapada do Espírito Santo de Deus para quem não quer se render a uma vida cristã. Você pensa que está dominando a situação? Rapaz, você é escravo porque o pecado te venceu. E todo aquele que é vencido é escravo do vencedor. Irmãos, isso aqui, irmãos, vou te falar, dá vontade até de ir para o culto profético agora. Irmãos, a vida cristã nos traz a clareza de escravidão fora de Jesus. Mas conforme Gálatas 5:1, vai nos trazer em Cristo a liberdade dessa escravidão. E vamos fechar só essa parte aqui desse tópico, no Romanos 6, 11 e 12. Só para fechar esse tópico 2 a gente fecha agora. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, quando Jesus veio, irmãos, e ele morreu na cruz do Calvário, ele nos possibilitou agora, não somente o perdão dos pecados, não é questão de perdoar as nossas ações pecaminosas, é muito além, é nos perdoar da nossa condição maligna. Irmãos, quando fala da condição maligna, Deus está deixando muito claramente, nós éramos inimigos de Deus. Eu, tão bonzinho, irmão, bonzinho, do jeito que tu acha que tu era inimigo de Deus. Deus olhava para tu e falava assim, coisa muito ruim. Olhava para mim e falava assim, coisa muito ruim. Lá no bar, irmãos, enchendo a paciência dos outros, coisa muito ruim, inimigo. Só que Deus, ele nos perdoou, nos pagou a dívida, nos comprou e nos libertou dessa condição. Hoje a gente não é mais dominado, mas hoje a gente pode dominar a corrupção que ainda permanece na nossa carne. Porque você vai dizer, mas a gente é salvo por Jesus, mas a gente continua pecando, não é? Ou seja,
Ainda a gente tem as nossas falhas. Mas aí o próprio Paulo vai dizer o seguinte, aqui no verso de número, acho que é no capítulo 6, verso 4. Verso 6, capítulo 6, verso 6. Olha só o que ele diz. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, quem? Nós, não é? E o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha só, o que Paulo está querendo dizer é, o nosso velho homem foi crucificado com Jesus quando nós nos entregamos para ele. Mas ainda tem uma natureza que combate com o novo homem. Mas nós estamos capacitados para dominá-lo. Porque esse domínio, esse novo nascimento que a gente vai falar no próximo tópico, ele vai nos preparar para a mortificação perpétua desse corpo ruim. Que é o quê? Quando a gente morre, irmãos. Ou quando diz 1 Tessalonicenses 4,16, aqueles que não verem a morte vão ser transformados nos ares. Vai ser melhor ainda. Eu estou nessa geração, irmãos. Eu estou nessa geração. Mas ele diz, essa atitude é para que o corpo que ainda tem a corrupção, é como Jesus disse no Getsêmani, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, seja destruído, e vai chegar o tempo que nós nunca mais seremos escravos do corpo pecaminoso. Que é 1 Coríntios 15, 53, se eu não me engano. Bota aí para ver se é. Se não for, é 15, 53. Se não for, vai ser. Na hora. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista de mortalidade. A gente vai ser transformado, irmãos. Esse corpo que nos escraviza na tentativa de nos corrompermos, vai ser totalmente destruído e a gente vai ser perfeito, assim como o novo nascimento nos condiciona. Vamos para o tópico 2. Todos precisam de conversão. Todos precisam de conversão. João 3,3. João 3,3 é o texto áureo desse tópico 2, que vai ser o seguinte, né? Um texto muito conhecido, é texto de batismo, extraordinário, que vai dizer, e respondeu Jesus, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, em algumas versões nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, anota esse texto, nesse tópico 2, todos precisam de conversão, que se todos pecarem, irmãos, todos precisam nascer de novo. Então você está entrando, irmãos, num ano de 2026, sobre vida cristã, compreendendo que nós temos a necessidade de nos convertermos, não por causa da religião, não porque você nasceu numa Assembleia de Deus, não porque você tua avó era do coque, joelho de camelo, roxo. Não, irmãos, é muito além disso. Você precisa se converter porque você é pecador sem Jesus. É questão de vida ou morte, e morte eterna. Aí o que é conversão? Aí você quiser anotar aí, o conceito de conversão é o seguinte, está ligado, no Antigo Testamento, está ligado à ideia de retorno, mudança de direção. Retorno e mudança de direção. Aí você quiser anotar aí, no hebraico, irmãos, hoje você vai aprender a falar hebraico.
eu aprendi hoje. Você vai anotar, essa é a palavra com 4 letras só. Você vai botar aí, no hebraico, você vai botar S-H-U, aí você bota um acento circunflexo no U, que é o vovozinho, e B. S-H-U-B, acento circunflexo, Shub. O que significa isso? No Antigo Testamento, quando se falava de conversão, usava essa palavra para dizer que tem que voltar, retornar, dar meia volta. Olha só que interessante. Então, conversão, irmãos, é você voltar para onde? É você dar meia volta para onde? É você voltar para Deus. É você dar meia volta para Deus. Porque o pecado nos extraviou, como a gente viu em Salmo 14. É como Jesus, parafraseando, ele disse nos seus sermões que as ovelhas se dispersaram e só um pastor para ir buscar, porque elas não têm condição de voltar mais. Elas se extraviaram. Então a conversão é voltar, é você estar no teu estilo de vida, na tua caminhada, no teu jeito de pensar, no teu jeito de agir, você falar, opa, recebi uma luz que está dizendo que essa direção é errada, que ali tem buraco, ali tem morte, e essa luz vai estar te apontando para onde? Para um outro lugar, de origem, e você vai fazer o quê? Você vai dar meia volta, e você vai para a direção de origem que você foi formado. Então a conversão, ela tem 3 pontos conceituais. Você botou conceito de conversão, você bota 3 pontos. Tópico 1 do conceito de conversão: abandono de pecado. 2, retorno à aliança com Deus. E o 3, restauração do relacionamento. Aí eu botei um negócio aqui, que é Zacarias 1:3. Bota aí, só para eu ver o que eu... Portanto, dizei-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim. Aqui está usando a palavra shub, que a gente falou, de conversão. Isso é o sentido de conversão no Antigo Testamento. Ó. Tornai-vos para mim. Por que tornai-vos para mim? Zacarias está falando isso. A gente até falou domingo em Esdras, que um dos profetas usado para o povo foi Zacarias, lá na reconstrução. E por que Deus está falando isso? Porque o povo se extraviou, saiu da visão, saiu da origem. Então Deus está falando, tornai-vos a mim, ou seja, se convertam. E diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aí esse relacionamento que Deus está tendo com Israel é uma sombra do que ia acontecer com todos nós, por meio de Jesus. Porque se Deus está falando para o seu povo, Israel, se converter da onde eles se extraviaram, Ele vai estar mandando essa mensagem por meio de Jesus a todo mundo. Se convertam dos seus pecados, se arrependam dos seus pecados e voltem para a origem por meio de quem? Por meio do Evangelho, por meio de Jesus. Então isso aqui é só uma sombra, irmãos, do que ia acontecer conosco, do que aconteceu comigo, com você, ou do que aconteceu com o camaradinha que se entregou para Jesus ontem, domingo. Estava extraviado. E ele deu meia volta e retornou para o lugar de origem. Agora, no Novo Testamento, a conversão ganha mais força. No Novo Testamento, a conversão envolve a primeira palavra, são 2 palavras, né, do Novo Testamento agora, você pode anotar. Primeiro, eu tenho certeza que a maioria sabe. Se eu falar radical, todo mundo sabe a palavra anterior. Senão não é de Teresópolis, né? A primeira palavra de conversão do Novo Testamento é, não é metanoia radical não, irmão, é só metanoia. Metanoia. Metanoia, que todo mundo já sabe de quais salteados, quem não souber vai saber agora. É mudança de mente. Arrependimento profundo. Então, quando Jesus chega na cena, irmãos, ele traz mais profundidade nessa palavra. Se no Antigo Testamento está falando que é para dar meia volta, ou seja,
como se fosse uma meia volta física, no Novo Testamento Jesus está dizendo, tem que ser uma meia volta de dentro para fora. Uma meia volta na personalidade, vai ter aula na outra semana sobre identidade cristã. Meia volta de dentro para fora, no que você acha que é certo e errado, arrependimento. E a segunda palavra, irmãos, eu não sei falar, que é uma palavra muito doida. É epístrofe. Mas você pode botar o 2, já bota 2, que significa voltar-se e converter-se. Aí a mensagem, dentro dessa esfera, está em Atos 3,19. Atos 3,19, a mensagem de conversão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Essa pregação aqui, irmãos, foi a pregação de Pedro, a segunda, vamos dizer assim, né? Primeira foi em Atos 2. Aí a pregação é essa de conversão. Pedro está dizendo para aquele povo, todos precisam se arrepender e converter. Não basta só se arrepender, irmãos, tem que ter conversão. Você pode se arrepender da tua falha. Poxa, eu dei mole, cara. Pô, eu errei, nossa. Mas você tem que ter mudança de mente para não errar mais. Então agora, a gente vai falar rapidamente sobre definição de conversão. Definição de conversão. Porque aqui está dizendo que tem que se arrepender e se converter. Irmãos, tem gente que se arrepende, mas não se converte. Muita gente dentro de igreja, irmãos, não é convertido, não é. Na hora de um ato profético, na hora de um apelo, o pastor pode ser usado por Deus, falar, e aquilo pegar, e o pastor orar, e Deus revelar, falar, ó, isso, está errado, conserta, aí a pessoa... Mas não se converte, irmão, se arrepende, mas não se converte. A condição é arrependimento e conversão. Que a conversão vai falar de uma nova postura. Aí você anota essa definição aí, rapidinho. Conversão, olha, isso aqui você tem que anotar, que isso aqui é importante. Conversão é a nossa resposta inicial ao chamado do Evangelho, envolvendo arrependimento e fé salvadora. Aí, enquanto você anota aí, eu vou falar a última referência aqui que é boa. Que é, ó. Conversão é o ponto decisivo no qual ocorre a mudança de lealdade. Conversão é o ponto decisivo no qual ocorre a mudança de lealdade do pecado para Deus. Então, olha só, a gente falou duas definições aqui teológicas de conversão. Então, a gente vai ter lá em João 3, que a gente citou, duas obras que acontecem ali, em João 3,3. Tem duas obras que acontecem ali. Uma a gente vai ver que é aquele que não nascia da água. Aquele que não nascia da água, que vai estar no verso 3. Isto respondeu Jesus, em verdade, verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Verso de número 5. Vamos ver o 4. Então, Nicodemos perguntou, como pode alguém nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus fala, no 5. Em verdade, verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, tem duas coisas aqui que acontecem na conversão. Aí você vai botar aqui, aí onde você vai anotar, você vai botar assim, regeneração. Você escreve aí, regeneração de um lado. Regeneração de um lado. Aí você vai pegar um espaço, você vai botar do outro lado conversão. Você bota um espaço aí para dividir, como se fosse uma grade, né? De um lado regeneração e de um lado conversão.
porque são duas obras que acontecem simultaneamente. E tem até calvinistas, não é a nossa linha, que vão querer afirmar que nós não temos escolha da nossa conversão, é um ato de predestinação. Eu não vou me afundar nisso, que isso aqui é conteúdo muito mais para frente, mas eles alegam por causa da regeneração. Mas eles esquecem da conversão, que a gente vai ver agora o que é. Regeneração é o quê? Aí, quando você escreveu aí, você bota embaixo de regeneração. É obra soberana de Deus. Regeneração é obra soberana de Deus. Agora, aí lá em conversão, você bota lá. E conversão é o quê? Conversão é a resposta humana. Regeneração é obra de Deus. Conversão é a resposta humana. Então, o que isso significa inicialmente? Para você se entregar para Jesus, para você se arrepender dos seus pecados, conforme a gente viu Atos 3,19, para você se lançar nos pés da cruz e se converter dos seus maus caminhos, a regeneração não é nossa, é do Espírito Santo de Deus. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. É impossível a gente fazer alguma coisa, alguma obra para nos levar à salvação. É impossível. Esse foi o grande debate da Idade Média. Então isso é regeneração de Deus, que vem, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Quando nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo entra nos convencendo e nos regenerando. Essa regeneração está fazendo o que com a gente? Nos capacitando para escolher. Aí a gente entra no processo da libertação do pecado. Que o pecado, nós somos escravos. Como está acontecendo essa libertação? A palavra está sendo pregada. Então, quando o pastor Ricardo for pregar aqui na quinta-feira, ele está pregando e o Espírito Santo, já fiquei até arrepiado, e o Espírito Santo de Deus está usando a palavra que ele está lançando e está fazendo um trabalho de regeneração que as pessoas não enxergam, mas está acontecendo. E as pessoas vão dizer, mas espera aí, ainda ninguém se entregou para Jesus, como é que está funcionando? O Espírito Santo está dando poder de escolha. Está falando, eu estou tirando as correntes com a palavra, eu estou tirando as algemas com o evangelho, e eu estou te dando liberdade para você conseguir escolher. Isso aqui, meus irmãos, é poderoso demais, isso aqui é uma munição pesada. Porque aí a conversão é só o ato de resposta, que eu falei. A conversão é a resposta humana. Que aí quando o pastor falar assim, tem alguém para se entregar para Jesus? Se chegar no grande dia e falar assim, meu Deus, aquele dia eu estava sem força, ele vai falar assim, negativo. Não, eu estava sem força, você ouviu? Não, mas o Espírito Santo já estava te regenerando no momento da palavra. Você está ganhando força. Aí tem algumas pessoas que têm manifestações demoníacas que precisa que Jesus fez. Jesus, quando expulsou demônios e mandou os seus discípulos expulsar demônios, foi por quê? Porque elas estavam numa condição tão ruim que elas tinham perdido até o poder da escolha da sua própria vida. Aí vem a libertação. Aí com a libertação, entra a libertação da alma, que é o Evangelho. Então ninguém sai indesculpável. Aí você anota outra debaixo da regeneração. Outra debaixo da regeneração. Você vai botar interna. 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 E na conversão, você vai botar consciente. Regeneração interna. E na conversão você bota consciente. Aí aqui, irmão, a gente já quebra a questão da predestinação. Porque a nossa resposta de conversão tem que ser consciente. Eu me entrego para Jesus, porque eu tive consciência da minha condição de pecador. E essa regeneração vai sendo interna, que é uma obra que não cabe a nós.
E a última, para a regeneração, você bota: o Espírito Santo age. A regeneração é o Espírito Santo que age. E na conversão, arrependimento e fé. Enquanto o Espírito Santo está nos regenerando, agindo de dentro para fora, agora o ato da conversão é o arrependimento e a fé. Porque a gente só se arrepende por meio da fé. Tem que ter fé para se arrepender, irmãos. Já diz o texto, né? Hebreus o quê? 11:6, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, para a gente caminhar para o fim aqui, eu vou encerrar a aula aqui, que vai dar 8h40. Aí, ó, você pode anotar: a regeneração precede a conversão. A regeneração precede a conversão, tornando possível a resposta humana ao Evangelho. Tornando possível a resposta humana ao Evangelho. Então, num bate-bola aqui, enquanto nascer da água, né, do verso 5, a gente falou que tem dois, água e espírito. Enquanto nascer da água é uma manifestação pública de conversão, é um ato de conversão e arrependimento, o nascer do espírito é a regeneração. Agora, e se eu nascer só da água? Está lá no laguinho de fogo, irmãos, nadando borboleta, nadando crawl. Quem vê assim eu sei nadar, né, irmãos? Você nadar igual prego. Tem dois tipos de natação: prego e depois igual isopor. Depois que morre, boia. Vou afundando e depois boio. Mas nascimento só na água não funciona, porque você está tendo um ato de conversão, mas você não aceitou a regeneração. Irmãos, né? É o que, pastor? Virou modinha, gente. O pastor deve conhecer mais umas 10 pessoas dessa que eu vou falar. Eu conheço pelo menos uma, para não falar duas. Irmãos, 30 anos que eu sou crente, sei de tudo. Irmãos, meu Deus do céu, só molhou a cabeça. Não, acho que nem mergulhou, só molhou a cabeça, porque as atitudes não condizem com a conversão. Não teve a regeneração, porque não se permitiu. Declarou publicamente: eu me arrependo, mas não se arrependeu. Então a condição é nascer da água e do Espírito, porque teve personagens na Bíblia que não foram batizados, mas foram salvos. Pelo menos um você sabe. Ninguém sabe? Sabe? Fala um. O ladrão da cruz. Quando eu falei assim, quem? Dimas, o ladrão da cruz. Irmãos, ele desceu da cruz e o centurião foi lá e batizou ele. Irmãos, ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. E Jesus afirmou: hoje mesmo você estará. Primeira notícia: não vou te tirar da cruz não, tu vai morrer. Tu vai morrer comigo. Fica tranquilo, já prepara que tu vai morrer, filhão. Mas hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, não foi batizado nas águas, mas ele foi regenerado, porque a regeneração do Espírito Santo, ela é a que traz a salvação. O batismo das águas é só uma manifestação pública de que você é salvo. É muito importante, porque Jesus foi batizado nas águas, para a justiça se cumprir. Mas você tem que ir mais além. Todos precisamos nos converter e de regeneração. E para fechar, fecho aqui a Bíblia. O pastor fingir que eu estou acabando. Tópico 3, todos precisam ser discípulos. Isso, irmãos, eu estou te dando 3 tópicos do que é vida cristã. É você entender que todos são pecadores,
mas que todos precisam de conversão e que depois de convertido, todos precisam ser discípulo. Qual é o texto que a gente vai usar, Áureo, que você anota aí? Aí a irmã Renata bota aí, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Ah lá. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos precisam ser discípulos, irmãos. E o que o discípulo faz? O discípulo, ele vai, exatamente o que o pastor Ricardo falou, ele vai ensinar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquilo que ele aprendeu do seu mestre, ele vai se vincular ao mestre, vai aprender do mestre e vai reproduzir os ensinos do mestre. Reproduzir, irmãos, é muito além de você falar o que o mestre falou. No entanto que Jesus até falou dos fariseus, né? Ó, vocês, chegou para o povo e falou assim, ó, vocês prestem atenção aqui, vocês fazem o que esses fariseus falam, mas não faz nada do que eles fazem. Porque só a minha graça para aturar esses caras. Mas o discípulo verdadeiro, ele vai reproduzir, não vai só falar, ele vai reproduzir. Ele vai andar como o mestre anda, vai falar como o mestre fala, vai agir como o mestre age, vai ensinar o que o mestre ensinou, vai ter a temperança que o mestre tem. E isso é tão verdadeiro que quando chegou na hora da morte de Jesus, quando ele estava indo ainda no julgamento da madrugada, Jesus já te cantou a pedra para Pedro, falou, Pedro, tu não vai fazer nada disso que tu está falando, tu vai me negar 3 vezes. E como que ele negou? As pessoas olhavam para Pedro, ninguém perguntou o nome dele, falou, rapaz, tu anda igualzinho Jesus, tu conhece ele? Aí, não conheço nada. Aí vem outro, não, rapaz, tu fala igual. Rapaz, não tem como, rapaz. Tu fala igual. O jeito de tu gesticular é igual. Não sou eu nada. Aí veio outro. O jeito de tu se vestir. Não tem como. Olha como é que tu se veste. Olha como é que ele está vestido lá. Aí para ele escapar, ele se espraguejou. Eu não sou nada. E vai saber as pragas que ele falou. Aí o galo cantou e ele se ligou. Neguei Jesus 3 vezes. Porque o discípulo reproduz o que o mestre fala. Então, no bate-bola, não vou citar os versículos, não vou citar aqui, você só anota. Definição de discipulado. Bota aí, chamado. Aí no chamado, você pode botar aí Marcos 1,17. No chamado, você pode botar Marcos 1,17. Mateus 16, 24 e Mateus 5,16. Só bota Mateus 5,16 para mim aqui, ó, Renata, enquanto eles anotam ali. Só o 5,16, né? Mateus 5,16. Que vai estar assim, ó. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Todos nós, na vida cristã, depois de nos arrependermos dos pecados, depois de nos convertermos, nós temos que produzir boas obras. Porque o mestre é o que produziu as boas obras. E se a gente é discípulo dele, a gente tem que reproduzir essas boas obras. Esse é o nosso chamado. 2, relacionamento. Aí você anota aí, Marcos 3,14. Relacionamento, Marcos 3,14. João 15,5, que é muito interessante, porque o João 15,5 vai falar sobre permanecer em Jesus. Então, a vida cristã não se trata só de você se converter, de você viver o chamado, mas você tem que permanecer em Jesus. E anota Efésios 2, 21 ao 22, que fala de permanecer por meio do Espírito Santo. E por último,
anota aí Mateus 28, 20, que é o comprometimento de Deus, falando, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E o último tópico é missão. A gente viu, né? Definição de discipulado, chamado, relacionamento e missão. Na missão você bota Mateus 28, 19, Marcos 16, do 15 ao 18, e Atos 1, 8. Que aí no resumo, é o seguinte, Mateus 28, 19 é fazer discípulo. Marcos 16 é o ide, ou seja, ir além. E Atos 1, 8 é o propósito. Qual o nosso propósito como discípulo? Atos 1, 8, ser testemunha. Você, na vida cristã, tem que ser testemunha de Jesus. Testemunha de Jesus. E eu não vou falar o tópico 4, já encerrei. Mas eu vou citar só uma frase que está aqui, ó. Vida cristã não começa no esforço humano, mas na graça de Deus. Ela tem origem na palavra que produz arrependimento. Então a origem, hoje, esse ano é o ano da palavra. Então a origem do arrependimento está aqui. Depois do arrependimento, nasce a conversão. E é formado no discipulado e se expressa diariamente uma vida transformada, comunitária e missionária. Então a vida cristã é arrependimento, conversão, discipulado e trabalho. Testemunhar que Jesus é bom e que o diabo não presta. Amém?